Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, meus amigos, dessa vez a gente está realmente na sala. Mixagem de áudio na pós-produção. Tão importante e muitas vezes desvalorizada edição de áudio nas produções audiovisuais. E aqui com a gente para conversar sobre esse tema fundamental, nós temos Eduardo Aguiar, o famoso alemão, sonoplasta e sound designer do estúdio Ateliê Vitier. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. E o nosso já conhecido colaborador, Thiago Taboada, consultor de comunicação e gerente de TI e engenharia do canal Uhul. Fala, galera. Tamo junto aqui na sala. Mas antes da gente começar esse episódio aqui com o alemão nos estúdios da Ateliê Vitier, eu queria lembrar a todos vocês do desconto que a Movie Locadora dá para todos os ouvintes do Sala de Edição. Galera, 10% de desconto em qualquer locação de equipamento para sua produção audiovisual, seja câmera, drone, cartão, radinho, equipamento para fazer live. Enfim, eles têm muitos equipamentos lá na Movie Locadora, então entra aí no site deles, entra no Instagram, no Facebook. Eles estão aqui na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Dá uma ligada pra eles, dá um pulo lá, tem estacionamento grátis, toma um cafezinho, conversa com o Ivo, com o Mike, com o Leandro Ferreira, eles estão lá pra receber vocês, tem preços muito legais e pra quem é ouvinte do Sala é só falar que ouve o Sala, ouviu a promoção no Sala, 10% de desconto. Lembrando que a promoção é válida até dezembro de 2019. E não para por aí, tem mais uma promoção que eles acabaram de lançar, que é o Movie Rewards. Eu vou dar um play aqui pra vocês na promoçãozinha, então vocês fiquem ligados que vale muito a pena. Além dos 10%, tem o Movie Rewards. Move Locadora apresenta Movie Reward, nosso programa de benefícios gratuito. É muito fácil participar. Alugue na Movie, ganhe Move Money e receba o seu prêmio. O Movie Reward funciona da seguinte forma: você aluga 7 vezes com a gente. A cada locação você ganha 1 Move Money. Junte 7 Move Money e ganhe o seu prêmio. O valor da sua recompensa é o valor médio das 7 locações já realizadas e você pode resgatá-lo a qualquer momento. Não existe restrições de datas. Seu prêmio pode ser compartilhado com seus amigos e familiares. E não se preocupe, o Movie Reward tem validade de 1 ano. Gostou? Comece a juntar seus Move Money agora mesmo. Não precisa se cadastrar no programa. Alugou na Movie, já está participando. Movie Reward, o programa de benefícios da Movie Locadora. Compartilhe com os seus amigos. Movie Locadora, nosso equipamento, seu movimento. Galera, boiada, né? Então não tem desculpa, vai lá na Movie Locadora, faz seu cadastrinho lá, conversa com o pessoal, toma um cafezinho, mel na chupeta, melhor que isso, só 2 disso. E lembrando a todos vocês que quiserem nos ajudar aí com os podcasts, se você curte o Sala de Edição, gosta dos nossos episódios, tá a fim de ajudar a gente tem um programa de apoio chamado Sala VIP. Se você ainda não conhece o Sala VIP, dá uma entrada lá no nosso site, saladeedição.com.br, tem lá no canto direito superior a abinha Sala VIP, e lá tem os 3 planos, o bronze, o prata e o ouro, com diversas recompensas aí, agrados para você que puder colaborar com a gente, que quiser apoiar o nosso podcast. E você ainda ganha acesso ao nosso grupo fechado do Telegram e outros benefícios que estão descritos lá no site. Então se inscreve lá se você quiser ajudar a gente, quiser fazer parte dessa comunidade, Sala VIP, vem pro nosso grupo, ganhe os seus benefícios e ajude a gente a manter o podcast no ar, tá bom, galera? Bora pro episódio. Galera, estamos aqui na frente do famoso alemão, né? O Eduardo Aguiar, que vocês já ouviram falar aqui no... Espero que bem, né? No podcast, sim, rapaz, sim. O ouvinte que é mais cuidadoso aí nas entrelinhas dos podcasts aí sabe que o alemão tá em alta, e não só comigo, mas também com o Taboada e com uma galera da MTV. O Sabra, inclusive, fez referências ao senhor em episódios anteriores. É bom ter amigos, né? É lógico. Tive até que censurar o Sabra, porque algumas histórias não combinam, mas o alemão é um amigão nosso que a gente tá sempre em contato aí desde a época da MTV, e o alemão hoje em dia ele trabalha nos estúdios da Ateliê Vitier, né? Você tem o Ateliê Vitier é um conjunto de estúdios, né, alemão? E você tem um estúdio seu aqui dentro da Ateliê Vitier, é isso? Do Ateliê Vitier eu sou sócio.
É só Você eu, é o Daniel e o sócio, Caio. olha, você é patrão, rapaz, ô muito. Taboada. É, Né? alguns conseguem. Alguns conseguem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. É o título, né? Pelo menos o Bom título eles têm. E as obrigações. As obrigações. Mas, são Alemão, maiores. você é sócio aqui do estúdio e você tá aqui nesse estúdio. Galera, o estúdio aqui. Aliás, os ouvintes que estiveram presentes aqui na gravação Já viram do também primeiro estúdio. encontro do Sala de Edição foi uma. O Marcelo tá aqui de prova, o Taboada também, o próprio Alemão. Foi uma. Incrível, Né, muito impressionante o incrível. espaço. Acho que todo mundo. É que eu já conheci o estúdio aqui, mas todo mundo que entra aqui tem aquela primeira impressão, né? Tipo. Porque é um estúdio bonito pra caramba, não é? Além de ser um estúdio muito bom, né? Enfim, o Alemão tem aqui uma sala, ia falar uma salinha, mas salinha é apelido pra esse negócio todo aqui, né? O negócio parece um... Cabe uma orquestra fácil pra qualquer tipo de filme. Naquela que te gravou, mas a sala dele mesmo é uma puta de uma ilha. E os equipamentos que ele tem ali são Eu não lembro de... mais... Eu não lembro de ter esses equipamentos todos na MTV. Mas eu comecei a comprar eles na MTV. É, exatamente. Olha só. Os caras me deram um cartão com limite. Aproveitou que fechou. Tem alguns que eram da MTV, né? Não, que os não, caras- Não, isso não tem. Não tinha lá, não tinha esses não. Mas escuta, Alemão, o que vamos... Já a gente entra no papo aqui. Eu queria te apresentar um pouco melhor pros ouvintes. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? Hoje em dia você tá, além do estúdio aqui, você tem vários trabalhos que eu sei que você faz sonoplastia e mixagem pra séries, pra bandas, pra programas que são gravados aqui, pra podcast, discos, músicos, né? Hoje em dia falar disco, né? Mas vai pra Spotify, a gente já conversou muito sobre Música, isso aqui. né? Mas você também é sonoplasta, se é que podemos dizer assim, ou sonoplasta editor mesmo, de áudio, da Rede Record. Eu Você tá trabalho basicamente nesses dois lugares. Explica pro ouvinte um pouquinho melhor. De manhã eu tô nas chamadas internacionais da Record e à tarde eu venho pro estúdio. Como você chegou até aqui? Cara, eu comecei como músico. Aí fui percebendo no caminho que eu colaborava mais com a música do lado de lá da sala do que do lado de cá. Era um mau músico, né? Mas eu não sabia timbrar, tinha esse interesse e comecei a estudar. Porque na época que eu comecei não tinha curso. Tinha o curso do Capivara, lembra disso? Que eu não acho que deve ser muito bacana, sacana, não deve ter sido. Olha, o nome E aí é comecei a meio trabalhar em suspeito, né? estúdio como assistente ali que você vai aprendendo, né? Hoje em dia isso existe ainda, né? E eu acho que também, quanto mais você entra dentro do estúdio pra fazer, mais você também aprende música do ponto de vista Exatamente. da composição. Isso foi que ano, Alemão? Desculpa a pergunta Foi indiscreta. acho que de 99 para 2000. E aí você veio nessa toada aí musical. De 99 para 2000 eu comecei a programar, sequenciar a bateria pro Moacir Franco. Olha só. E aí eu comecei a ficar só fazendo essa parte técnica, né? De mixar as músicas, aí gravava uma guitarra, sequenciava. E viu que gostava, E aí, começou a estudar. Comecei também, montei meu estudinho pequenininho que não era nada, né? Era um computadorzinho. Na época era muito caro ter tudo isso. Vou te fazer uma pergunta que eu não sei. Como que você foi parar na MTV? Eu queria saber disso também. Então. Foi a primeira televisão que você trabalhou? Foi. Então conte para nós aí. Taboada perguntou, responda. Do pra Moacir eu conheci um produtor que começava a mixar umas coisas pra ele me indicou no Bebop, eu fui pro Bebop. Um bebop. E aí no Bebop eu comecei a mixar. nós. O que era o Bebop? Explica Era pro um estúdio ouvinte. grande de São Paulo. O prédio tá lá até hoje, em frente à MTV. É um estúdio famoso, tipo um Mosh. Eram os concorrentes Mosh, Bebop, Guidon, Porque quando então Gravodisk. o Alemão entrou antes de você, Taboada, lá. Eu era freelancer quando Ele era trabalhava, freelancer. então. Então foi. O Taboada acho que entrou o quê? 2005, 2006? 2006. E você entrou que Eu já ano? tava lá fazendo freela. Que Mas eu não era freela Primeiro fixo. freela, quando é que você fez lá? Primeiro freela que eu fiz lá foi pro Miguel, eu fui gravar uma novelinha do... Mas que ano que foi, mais ou menos? ali? Eu tinha 2002. Não, é o 2000. Casal Neura. Acho que é Casal Neuro. Casal Neuro. É. Já tinha alguém lá? Porque como é que funciona? Então, o que eu acho legal de a gente trazer esse assunto pra cá é trazer pro ouvinte que não teve essa experiência de trabalhar numa televisão, né? E o filmmaker, o videomaker, essa galera de hoje em dia que acaba meio que tendo que fazer tudo, entender como é que funciona, como é que funcionou isso já em televisão, né? Como é que era? Tinha alguém lá que trabalhava fixo. Eu conheci eu fui gravar um disco no estúdio que chamava Rio 8, do lado do Ibirapuera. E é um disco que o gringo que trabalhava na MTV estava produzindo. E aí a gente conversando de trabalho, não sei o que, o gringo queria mudar um pouco o resultado final das bandas que se apresentavam ao vivo na MTV. Tinha só para fazer um parênteses aqui, a MTV foi uma das primeiras emissoras que programa de rádio corrente, programa de TV corrente, né, a programação corrente da televisão era mixada. É raro você ter numa emissora normal você ter programas mixados. A MTV instituiu um novo padrão para áudio em televisão. Por quê? Isso desde lá de 91. Isso desde lá de 92, porque ela é a primeira televisão estéreo
Olha, eu não sabia disso. de não. ponta a ponta da emissora. A Manchete tinha o transmissor estéreo, então em 87 ela até fez Algumas uma coisas, televisão Telefunk junto com uma com promoção. uma promoção. Mas a MTV nasceu já digital e estéreo. O que é? era uma... Explica pra gente, o que é essa Telefunken? Então, a televisão Telefunken era uma marca Era de uma marca. televisores. Era Com uma Toshiba. marca Toshiba, é. E, JVC. e eles... E vinha estéreo, foram as primeiras estéreos. Essa é Exatamente, novidade, porque a né? transmissão em estéreo não era comum no Brasil. Era né? tudo mono. Era tudo mono. Então, você assistia um filme em mono, você não tinha a espacialização da televisão. Essa coisa de... eu lembro que a minha televisão era mono. Isso. Só tinha uma caixinha. Não, e a ali. espacialização, a televisão como... Era meio rádio ali, né? Um rádio com imagem. né? A sala de cinema em casa, né? A expressão cinema em casa, ela nasce mais ou menos no meio dos anos 90, aonde, de fato, o som da televisão começa a ficar um pouco mais surround. E nasce com estéreo. Aí depois tem vamos dizer, uma levantada aí com a televisão a cabo com os filmes, que também exatamente. eram estéreos, né? Então, a mixagem começou a ficar necessária um pouco também nessa época. Porque se você pegar montagem de jornalismo, montagem, o que acontecia? O que era voz on ia no canal 1 e isso na ilha de edição, né? Máquina a máquina, você tinha voz on no canal 1 e trilha no canal 2. Né? E todo mundo empacotava no Então meio. empacotava tudo, juntava os dois e ia Mandava pro ar. embora. Aí quando teve o estéreo, quando você botava a trilha, ela tinha que ter canal 1 e 2. Então você tinha que mixar isso pra botar pra equilibrar e você não podia somar só, você tinha que somar com a voz, você tinha que ter uma mesa de áudio pra mandar canal direito e esquerdo da música já estéreo para as pistas certas e mais a voz, né? E também o conceito de mixagem vai mudando, né? Porque com esse lance do estéreo, você vai tendo também que trabalhar mais a voz, né? Porque a música estéreo, masterizada, ela tem um monte de harmônicos que a voz crua, se você jogar ali no meio, ela não vai ter, né? né? Você vai dar esse trato na minha voz aqui nessa gravação? Vamos tentar, né? Milagre a gente ainda não faz, né? Mas, ô, Alemão, você tava falando aí, você... Então, daí... Tinha o brother lá que trabalhava na porque MTV. Aí eu tava gravando o disco dele, mixei. E aí tem aquele lance de você assistir de casa, quando você trabalha com isso, né? Você ficava pensando, pô, a televisão podia ser assim, podia mudar esse conceito de som. Porque também tem uma regra, uma máxima que inventaram em algum momento da nossa história de broadcasting, que é pra televisão, cara, não precisa. Tem esse negócio, né? Tem. Vai ficar uma porcaria no ar. Né? Não, Infelizmente. Só tem médio, só tem isso. Só que daí quando você passava um videoclipe, na própria MTV, passava um videoclipe que era um produto que tinha chegado da gravadora pra exibir, era um sonzão. E a programação feita ali não tinha esse sonzão. Então a ideia era justamente fazer com que tivesse um sonzão. E é possível. E esse teu brother já fazia o som ali, e aí como é que foi? Não, como é que você entrou lá? O Gringo era coordenador de áudio, ele é o cara que coordenava as equipes, né? Ele, na verdade, não mixava nada lá, né? Não. Eu nunca vi ele mixando. Ele era o cara que gerenciava as pessoas. Ok. Ali, Mas já existia esse cargo de mixagem lá. Tinha alguém fazendo já. Pra banda, tinha nos eventos especiais, era o Roberto Marques, né? Quando aí vinha um Que caminhão. foi o seu chefe, o nosso Também. chefe depois, mais tarde. Mas pros programas gravados ali no Estúdio S, que é o Covernation, Gordo Freak, Banda Antes, Aquele último que você fez também, que era muito bom. Aquele lá era Na muito Brasa. Show na Brasa, Na Brasa, isso. que era bem legal Bem também. legal. Então Cheguei esses de daí, tal, eu era o Fon, que era o sonoplasta, não podia descer pra fazer, que ele tava fazendo a programação. De vez em quando eles contratavam um cara, o Betão também tava mixando, era o turno da noite. E aí pintou a Aí oportunidade. comecei a fazer. E isso não tinha entre as televisões? Você o Tabada deu essa informação? Que foi pioneira, mas nessa época já tinha, né? Então, seguindo o lapso aí, né? Então, nos anos 90 se institui a ideia de que o tratamento de áudio é necessário para as emissoras de televisão, e as emissoras começam a ter salas de mixagem, mas muito, eu diria que até hoje, muito tímido perto do que pode ser feito, né? E não se utiliza hoje, até hoje, uma sensação de surround dentro de casa, sem ser surround, só com estéreo. Porque tem uma coisa que é engraçada, né? Tem duas coisas. A gente tava conversando em off aqui, depois daquele encontro que a gente teve aqui, eu e o Taboada, essa relação que você falou de ser tímido, né? O investimento em áudio nas televisões, porque sempre que eu vi sonoplastia nas televisões que eu trabalhei,
é sempre uma relação de, sei lá, 12 ilhas para uma de áudio. Você tem, em reality, às vezes 20 editores para um de áudio. Ou até, no mínimo que eu vi foi, sei lá, 6, 8 para 1. Mas a proporção física também é complicada, porque a sala de áudio tem que ser grande, né? Não, tudo bem. E também, mas também tem uma outra questão que é das televisões, né? Porque você faz, às vezes, um puta de um som e as caixinhas... O que eu falo a recepção não tá de acordo com o trabalho que você fez. As televisões, você compra essas televisões de LED, blá, 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 e as caixinhas sempre aquela porcaria, tá ligado? Viradas pra trás. Ninguém vende... Pra mim, desde que eu comprei um home theater, há uns anos atrás... e comprei um velhinho ali, de segunda mão e tal. Bicho, primeiro, eu me sinto surdo quando eu não tô com um home theater. Segundo, que eu falo, cara, por que esse negócio não vem junto na caixa da televisão, tá ligado? Então, eu acho que cada vez mais você tem uma preocupação dos fabricantes em ter um som melhor para televisão. As primeiras LEDs são ruins mesmo, né? Uhum. Agora... Também tem uma TV já há mais de uns 8 anos aí, as novas devem estar melhor. As novas estão boas, e dependendo desse espaço da parede, realmente você tem uma noção mais estéreo da televisão. Óbvio, surround faz toda a diferença. Se você tiver três caixas distribuídas na frente, 3 atrás... Um sub para vir o grave. Um sub para vir o grave, aí é outra história. Você vai ver o programa que foi mixado, bem mixado, daquele que não foi bem mixado. Você consegue perceber a diferença. Mas falando nessa coisa da proporcionalidade das ilhas... Conta aí pra gente, por que isso? Basicamente, se você imaginar que num timeline de vídeo você já está editando o áudio, né? Você já está colocando todos os elementos da sonoplastia dentro de uma edição. Me corrija se eu estiver errado, tá certo? Porque o editor acaba, né, cortando o texto, botando um sound effects. Entrada e saída da música, do jeito que ele quer, o tempo de fade, já faz uma mensagenzinha básica para não ficar maluco, né? Para ele poder trabalhar, na orelha, ele mesmo para ter referência como é que tá, né? Para ter referência de como tá o bolo, né? Para perceber os tempos de corte, o tempo da edição, né? Então ele já faz uma pré-mixagem. Editores que vão cuidar disso para levar para sonoplastia vão conseguir deixar o trabalho dele muito mais rápido. Tanto é que, se a gente lembrar lá os padrões de áudio para mixagem na MTV, a gente fez um manualzinho, sim, botando todo mundo na sua devida trilha. No jeito tabuado de se fazer. 1 e 2 e 3, áudio on, 3 e 4, áudio off, mais aí vinha aquela batalhada de trilha e por último FX. Quando esse daqui, alemão, recebia o áudio, ele já estava quase mixado. Já estava na cara do Gora, só matar no peito e tapar dentro. Aí você faz o tratamento do som direto, que na verdade é o mais importante, né, do sonoplasta. Apesar que alguns canais de televisão, por exemplo, a SBT ou a Record, essa parte do editor sonorizar não existe mais. É mesmo? Quem trilha, né, o VT, é o sonoplasta. Eu acho isso muito estranho. Pois é, ele cara. Faz o corte, ele ajusta diálogo e não mexe com música. No meu modo de imaginar, isso faz parte do seu conceito de cortar, né? Você vai trilhando e vai construindo. Muita gente começa pela trilha, vai construindo. Cara, isso foi uma dificuldade pra mim quando eu comecei a fazer a Fazenda. Que não tem, né? Que cadê a trilha? Não, depois põe. Não, como assim depois põe, né, cara? Cadê tua base? Como é que eu vou cortar? Como é que eu vou criar, né? Porque eu tava acostumado de outro jeito. Mas você acaba se acostumando. Mas o que eu acho muito estranho ainda, porque... Eu acho legal por um motivo. Você cria, tudo bem, rola aquele bode de depois não ter exatamente aquele corte com aquela virada de bateria que você pensou. Só que é muito legal também quando tem um cara, um criador, um músico, pensando que às vezes compõe em cima. Se trocar uma trilha por outra, rezando pra Santa Edith fazer o sync... Aí eu acho complicado. Então, eu iria lembrar do cinema, né, gente? Numa moviola, você não tem condições de colocar trilha. Pode até ser que exista, eu desconheça, uma moviola com 2 ou 3 pistas de áudio, né? Mas geralmente você tem uma pista de vídeo, né? Uma pista de luz e uma pista de áudio. Que vai ser o diálogo. Que vai ser o diálogo, invariavelmente, porque senão você tomou o negócio. Então, o editor montador nunca editou com trilha numa moviola. É verdade. Inclusive, até hoje a gente entrevistou a Sabrina e o Alfredo e o Lucas também, né? Essa logística do cinema é assim, né? Eles fazem geralmente com trilhas de referência
Depois vem um Hans Zimmerman, vem um Fábio Góes. Fábio Góes, né? Que fez do Turma da Mônica, se não me engano é Fábio Góes. Mas eu lembro, voltando um pouquinho, eu lembro que era exatamente assim lá na MTV, né? Fazíamos lá as composições e tal e entregava pro Alemão. Agora, Alemão, aproveitando aqui que nós todos já não somos mais empregados da MTV, o Taboada já não é mais seu chefe, ele é apenas um amigo nosso aqui. Joga real. Fazia falta outra ilha de uma outra sonoplastia? Você ficava Você sabe, eu vou te falar, a MTV tinha um monte de limitação financeira, a gente sabe muito bem disso, mas tinha um espírito de construir que era mais interessante. Eu falo, fiquei até arrepiado agora, porque é verdade mesmo. Tinha um lance de você assistir em casa e falar, ficou o melhor que podia ficar. Né? É isso aí. E essa era a briga, saca? Esse era o barato, tipo uma religião, sabe? Não, melhor do que as que tem por aí, inclusive. A gente colocar, tinha uma coisa que eu acho que também era legal, né? Tinha muita conversa. Tinha. Então, quando você pedia, ou eles pediam um pouco mais de tempo para fazer o trabalho, a gente arranjava um jeito de colocar isso dentro do... Eu lembro quando o cara falou, pô, vai ter que mixar o show do Otto no sábado. Cara, era uma balada, sabe? Até porque era um conteúdo muito diferente, era uma proposta diferente, era um canal que não tinha nada parecido ali. A MTV tinha uma coisa engraçada, ninguém usava crachá. Não existia isso. Era verdade. O povo se conhecia. Quando tinha um cara de crachá, eu falava, tira isso, filhão, seu primeiro dia. As pessoas conheciam. Legal. E pra você, chegando ali, vindo de trabalhar em estúdio somente com música, não com audiovisual, teve uma diferença? Você sentiu essa diferença? Olha, eu fiquei, pra fazer, isso acho que até antes do Taboada, pra começar a mexer na sonoplastia, pra começar a mixar, eu fiquei um mês acompanhando o Fon, que era o sonoplasta, que é um cara muito legal também. Putz. Tem um monte de história. Ele já gravou vários personagens dele mesmo, dublando lá no Fudêncio. Sabe, era um cara que tá na MTV, esteve na MTV desde o começo. Eu me adaptei, porque eu fazia estúdio de publicidade, né? Publicidade é mais próximo da televisão. Os tempos são um pouco mais loucos, né? Tudo mais corrido, vira noite. Aí a televisão fica no meio do caminho, né? Não é tão... Tem aquela pauleira toda. Não é tão refinado quanto a música. Não dá tempo, né, de refinar tanto. E aí tá nesse meio do caminho da música a publicidade, né? Porque a publicidade também é refinada, né? É um outro dinheiro, né? Sim. É um outro valor. E eu fiquei acompanhando. Mas o meu primeiro momento pra mim com a MTV, antes desse lance de cobrir as férias, foi fazer banda. E fazer banda é fazer banda em qualquer lugar, é igual. Também é um outro conceito equivocado de televisão, porque por ser pra televisão não precisa fazer do jeito que você faria em estúdio. E é assim que é. Se qualquer gringo fazendo, ele vai fazer como se estivesse fazendo no estúdio. E é por isso que a gente às vezes assiste um produto importado e fala, meu, que demais. Você consegue fazer igual. É só fazer do jeito correto. Não é porque é a televisão que vai ser metade do processo. Eu confesso que, mais uma vez, os ouvintes, acho que nem aguento mais eu falar disso tudo, mas era lá na MTV, eu fui mal acostumado. Depois, quando eu saí de lá e passei por outras emissoras, eu realmente vi a queda de qualidade, principalmente na sonoplastia. Já teve situações que, sabe, tipo, falar, meu, não é possível, cara, isso foi pra sonoplastia. O cara não fez isso aqui, né? Mas a gente tinha era aquele áudio que controle de qualidade lá. Não, porque a gente descia. Quantas vezes eu não desci pra escutar coisa junto? E era uma resposta séria, porque era do áudio pro ar. Depois da sua mão, se tivesse errado, era reunião. Exatamente. Mas eu acho que era muito disso de funcionar em time, né? E a importância que esse tipo de trabalho tem. Porque você depende do meu trabalho. Exatamente. Se eu não fizer o meu trabalho direito, você não vai ter tempo de refazer o meu trabalho. Mas eu também posso estragar seu trabalho, porque o áudio parece menos importante, mas quando ele fica ruim, ele destrói tudo. A ideia do vídeo ruim a gente tá acostumado. Né? Você vê um YouTube, um videozinho em resolução ruim, você aceita. Agora, se o áudio estiver ruim em 2 minutos... É engraçado também como o áudio salva. Eu já vi muito isso. Aliás, mandar um abraço aqui pro Thiago Pinheiro, que esteve presente no nosso primeiro episódio. Eu sempre falo que ele é compositor, né? Acho que você teve a oportunidade de conhecê-lo também, é muito Thiago. bom, cara. Ele já veio aqui 2 ou 3 vezes. Gravamos aqui uns conteúdos lá pras marcas gringas lá de... E ele gravou tudo de um workshop aqui de música eletrônica. Gravou workshop aqui. Cara, quando vem aquela composição, e eu até brinco que eu nem orço. Porque você pergunta pro cliente, né? Você quer trilha? Não, ninguém quer, né? O cara quer trilha branca. Trilha branca. Trilha branca. Aí eu não falo, eu embuto lá, tira daqui, põe daqui, abaixo um pouco o meu e tal. Aí vem, né? Aquela... E às vezes, já aconteceu várias vezes eu ter que editar um material que já foi captado, um material ruim. Bicho, quando vem aquela trilha maravilhosa do Thiago, com aquele tratamento do Alemão, com aquela mixagem gostosa, nego fala, meu, animal esse vídeo. Tem disso, né? Todas as competências... Acho que a MTV era um exemplo disso, né? Eu acho que todas as competências criativas e técnicas dentro do processo do audiovisual, elas só tendem a enriquecer mais o produto.
né? Nós estamos falando dos talentos individuais para a construção de algo novo. Pois é, e por que o áudio é tão desvalorizado, né, cara? Porque eu acho que tem um conceito da entrega, né? Fica-se muito mais preocupado com a entrega do que com a qualidade da entrega, né? Qualidade do serviço, vamos dizer assim. Essa é uma frase da TI que eu gosto de usar, Quality of Service. É uma frase da TI, mas ela tem uma preocupação de entrega qualitativa ao final do produto que eu diria que a gente vai se acostumando a entregar, que é um pouco essa coisa do controle de qualidade. Se todos na emissora, ou todos dentro de um filme, ou todos dentro de uma publicidade, ou até mesmo dentro de um disco, não estiverem preocupados com a melhor qualidade possível de cada um, a gente não chega no máximo denominador comum. Não, isso é uma grande verdade, porque isso que a gente tá falando desses resultados que a gente alcançava era muito disso mesmo que você falou da parceria. Era ir lá, batia na sala do alemão, meu... Ou vice-versa, ele ia lá, Rafa, ó, em vez de fazer assim, esse programa específico, faz um assado pra mim. Não, beleza, né? E aí, no meu, mandava o assado e tinha as regras padrões, mas, quer dizer, tudo acaba ornando e contribuindo para o melhor, né? Pro melhor, né? Melhor. A gente tinha um problema crônico, refinado. Eu acho que você não pegou tanto, mas a gente tinha um problema crônico que era a PD-170, irmã mais nova da PD-150. Não, eu já peguei o HD, a PD era SD, né? Era, com fitinha. Não, eu peguei SD, sim, né? Pegou SD. A questão toda desta máquina é a seguinte: apesar dela gravar um áudio PCM 48 MHz, 24 bits? 24 bits. Se você não gravasse áudio digital, como o áudio digital era uma novidade, então se gravava perto do 0 dB. Distorceu tudo. Não é, Alemão? Borrava tudo. Conta um pouco dessa época aí. Que isso era difícil, limites, hein? Era complicado. Era complicado, porque quando você bate no 0, a onda fica reta. Quadrada. Eu vi esses dois aqui, eu vi várias vezes no pincel. Corrigindo. Era uma frase difícil, precisava, porque fazia sentido. Aí processava, reprocessava. No pincel, refazendo a onda. No Pro Tools. Pro Tools. Depois apareceram softwares que fazem essas correções, tem uns muito bons hoje em dia, mas antigamente não tinha. Era na rotoscopia ali, frame a frame. Exatamente, na rotoscopia. Não sei como é que qual é a menor medida do áudio? Uma coisa interessante é que a televisão também tem uma coisa a impossibilidade de refazer, né? Pastel, né? Eu lembro que vocês estavam conversando aqui no sábado, de que se o cara tá lá numa grande produção ele decide refazer, refaz e pronto. A televisão não é assim. Não dá tempo. Porque o casting some, né? Mas até mesmo no cinema brasileiro, também não refazer é muito difícil. Quase impossível. Em película não dá pra refazer, né? Não, mas mesmo nos dias de hoje, né? Você dizer que você vai ter uma refação de uma cena média, vamos dizer assim, 3 atores... cena de diálogo. Não tem dinheiro. Eu acho que não tem. Agora, falando em atores, e até pra gente andar um pouquinho aqui a história do alemão, você abriu aqui, depois que você saiu da MTV, se eu não me engano, você abriu aqui o estúdio. Né? Já existiu o estúdio? Você veio pra cá? O estúdio aqui é antigo, ele foi construído nos anos 90. Mas você se associou, né? E hoje em dia você tem feito séries grandes. Eu tenho, inclusive, né, trabalhado com você aí. Você exporta elas, inclusive. Exatamente, eu empacoto ali pro 7.1. E você tem feito tratamento de dublagens de séries de Netflix, Amazon. A gente tava vendo até agora há pouco que a gente não pode dar o spoiler nem falar, mas como é que é isso pra você? Você tem feito isso faz um tempo já? Cara, aqui eu já fiz alguns, eu já fiz longa aqui. Um que a gente fez o Foley todo aqui dentro e mixou. E é muito diferente? Foley, isso que eu ia te perguntar, né? Porque pra cinema... Tem uma questão muito específica com o Foley para cinema. Vamos lá, vamos explicar para o ouvinte o que é o Foley. O Foley é você criar o ambiente. O ambiente, os ruídos que o ambiente tem, né? Fazer aquilo ficar natural, né? É aquele lance que tudo é uma mentira, né? Aquela mentira fazer parecer que o cara que tá assistindo eu sempre gosto da explicação do ácido. Que som tem o ácido caindo na sua pele, Alemão? Ovo fritado. Exatamente. Agora, se eu te jogar agora um balde de soda cáustica aqui, não vai doer nada, vai ser só o seu grito. Exatamente. Mas já tem um cara que tava... Virou verdade, né? Virou verdade. Então, ou o som do espaço, né? Uma nave espacial no vácuo faz que som? Nenhum. Exatamente. Então, mas vai ter que ter um som. Vai ter que ter um som. Guerra nas Estrelas. Uma vez um cara tava procurando som pra cortina, sabe onde ele descobriu? Acendendo o forno. Quando faz aquele pum,
Ele usou para fazer o som da cortina, o vento batendo. Perfeito. Legal. Mas é assim E mesmo. você sai à busca desses sons aqui? Você cria esses sons ou não? Você trabalha com bancos e criando a sua arte é criar... Usar banco hoje também. misturar isso. Então, usar banco é uma ferramenta que é muito usada. Tem o FreeSound, por exemplo, que é um banco grátis que todo mundo colabora, né? Então você. Imagino que você foi juntando também ao longo da sua carreira. Todo mundo né? tem seu banquinho, todo mundo troca, É. pirateia um do outro, né? Cada lugar que o cara vai, ele leva um pouquinho, põe um pouco. Solidariedade. né? Mas também se faz, dependendo da cena. E outra coisa, no Foley às vezes é muito mais rápido fazer do que ficar procurando. Ah, é? Porque você vai ficar procurando um negócio específico, ali você vai lá, pega o negócio, faz o banco. Dá um acabou. exemplo. O que... Pô, já são tantos, eu não sei o que dizer exatamente. Vou aproveitar então a deixa. Eu tava ouvindo uma entrevista com a sonoplasta do Game of Thrones. É um podcast chamado 20 mil Hertz. Muito legal. eu lembro que você falou. eu não ouvi. É muito, muito interessante porque eles vão sonorizando a entrevista. Então você vai ouvindo tudo que ela tá falando ali. E ela falava como ela sonorizou os dragões do Game of Thrones. E um dos sons é o cachorro dela, uma cadela que ela tem, que fazia um ruído esquisito dormindo lá. E aí ela viu aquilo e falou, cara, isso é perfeito pra cena X que eu tô quebrando cabeça. Mudou o pitch ali pra ficar um E pouquinho mais ela grave. puxou, exatamente. Você vai fazendo, você grava o negócio, processa. O Guilherme uma vez fez ele trabalhou no... O Gui da MTV também. Ele trabalhou numa empresa de Moraes. dublagem que ele fez todo o Foley com boné. Mandar um abraço aqui pro Gui. Um abraço, Moraes. seu Guilherme Moraes. Abraço. Do nosso time também. A discussão é sempre acirrada. Astrid e convidados se debatem em temas atuais. Você põe fogo. Eu vou te perguntar uma coisa, eu aqui. Se você fosse dar uma dica para o pessoal que grava áudio, a quantos dB deve se gravar um áudio? Olha, o amarelo é o limite. Não vou nem falar em dB. Porque todo mundo olha o VU, né? Tem o VUzinho ali. Fica no amarelo, não passa disso. Nunca vermelho. Existe também esse folclore da qualidade da conversão, que se ficar muito baixo, o ruído de baixo vem muito. Hoje já mudou isso. Os Não, conversores sim. são muito bons. E vermelho não é sinal de sucesso, não é uma meta, né? Exatamente. Nem aqui nem no banco. Nunca, exatamente. No banco muito menos. Muito menos. Se você ficar no amarelo no banco já tá ruim. Já tá né? ruim, Fica no verde com um pouquinho de O amarelo. verde sempre é bom, né? Até em futebol, cara. O que eu daria de conselho para quem grava é usar fones grandes, sabia? Porque o cara vai gravar com um fonezinho pequeno, o sinal externo interfere na audição dele e ele tem uma impressão que ele tá gravando uma coisa e tá gravando outra. E também na hora de Sabe, digitar, o cara né? tá ali Eu com o lembro que isso negócio ouvindo o cara é... falar, só que ele tem uma parte dessa audição é externa. Não, isso é uma coisa que eu Não tenho tem que... nada. Ficar isolado, eu tenho que né? dar uns Isolado tapas do na mundo, cara né? aqui, porque, de fato, assim, tô lá com 3 monitores, minha ilha do jeito que eu queria, minha mesa e tal, mas as minhas caixinhas ficaram pra trás, assim, me dão um áudio, mas, de fato, às vezes não é... Acontece no podcast, às vezes eu tô com um fonão lá da PlayStation, que ele fakeia lá um 7.1 pro jogo e tal, e eu uso porque ele é wireless, tem um pendrive lá que você coloca e tal, ele é confortável, dá pra você levantar, ir na cozinha, voltar e tal. Eu não tiro o fone da orelha. Inalámbrico. Mas inalámbrico. Só que na hora que você põe, sei lá, esses da Apple, os AirPods, ou, né, com fio, que são, eu acho que mais confiáveis ali pro foninho mesmo, já é outra coisa. Eu acho que tem duas coisas. Como é que... Aí que tá, qual que é a referência, né? Então, tá. Eu lembro que na MTV a gente tinha lá A Yamaha? Não, a gente pensava, fazendo a comparação com o vídeo, a gente sempre pensava no enquadramento do monitor de portaria, né? A gente pensava assim, vai caber no monitor da portaria, né? A qualidade mínima vamos Mais entregar pro simples. monitor do porteiro. O resto, você garante, né? O áudio também tinha isso. Lá tinha, você ouvia mix cansamos de fazer isso, né? Desliga a NS10 e ouve pela televisão. Ouve no radinho do motel, Tinha né? uma televisão na sonoplastia que a Em gente cima. usava para referência do que ia pro ar. Uma qualidade mais Agora, baixa nas possível. ilhas, tinha uma... Não, aí tinha monitores bacanas lá, eram tinha Yamahas, né? Yamaha, isso. Era bacanas. Mas eu acho que, assim, se fosse fazer... Me corrija se eu estiver errado, hein? Numa ilha caseira, numa ilha em casa, a melhor forma que você tem é transformar esse áudio, porque você vai ter que transformar ele em analógico em algum momento, com menos de delay possível, tá certo? Então a última ponta, se ela for a conversão digital analógica, porque nessa casa do teu fone aí, você deve estar perdendo aí uns 200 milissegundos por aí entre... A transmissão. Tem mais na essa questão transmissão, também. né? Tem mais essa questão também. E você também tem uma outra questão aí, que é a conversão digital analógica, porque você está trabalhando com ele todo digital, mas você vai escutar ele analógico. Então você tem que equilibrar,
passar uma régua aí para fazer essa conversão. Aí eu não sei se ainda uso menos 12, eu estou um pouco por fora da ilha mesmo. O padrão de loudness brasileiro é menos 13, é menos 13, menos 23. É que esse padrão de loudness é mixagem, não é volume, né? É interessante isso. O loudness é uma medida psicoacústica do som, que leva em conta o tempo. Como é uma noção psicoacústica, você precisa medir isso durante um tempo para aferir os menos 23 lufs. Isso. Pronto. Por isso que não é baixar, mas por isso que não é baixar o volume. Eu tive que psicografar aqui agora. É bonito, né? Até pro ouvinte que não pode estar vendo agora, o Tabata até fechou seus olhos. Eu não filmei essa cena. Eu tinha que ter filmado essa cena. Falou a luz, né? Cara de apaixonado. Eu tive que, me lembrando de eu escrevendo exatamente essa frase. Mas eu acho que essa eu acho que é a grande diferença, né? Porque tanto para televisão, cinema, série, loudness. Então, mas eu concordo com isso. Mas uma coisa que eu noto também de outra faceta do loudness é a garantia, a segurança. La garantia. Porque sem o loudness tinha muita diferença de volume. Porque cada equipamento tem um volume. Se tem equipamento mais barato, o volume final dele é mais baixo. E os equipamentos mais caros vão tendo mais volume. Uma vez eu fiz um teste de pegar uma plaquinha baratinha de áudio, uma placa mediana e uma placa cara. E coloquei elas todas gerando 0 dB na mesa. A única que gerava 0 dB de verdade era a cara. Ou seja, não tem jeito. E aí hoje em dia esse padrão de loudness, você pode ver que o cara que tem a placa pequena ele vai ter o loudness, o cara que tem a placa grande ele vai ter o loudness e o outro também. Mas vamos fugir só um pouquinho fugir ao mesmo tempo voltar na questão técnica. Eu queria saber de você, Alemão, a sua opinião sobre... Você é suspeito para falar, obviamente, mas a importância que tem a mixagem de áudio pro audiovisual. Vamos pensar aí, a gente tem 3 produtos, o conteúdo, aquela coisa meio, né, pastelaria de internet, conteúdo de televisão e cinema. A importância tá atrelada à grana também que isso gera? Lógico, mas o cinema você não pode colocar um áudio nem o áudio nem o vídeo do YouTube você consegue colocar no cinema, não vai funcionar, né? Eu acho que o cinema exige, o tamanho do produto, é que o YouTube muito. tem uns tamanhos gigantescos, né? Milhões de views, né? Ele vira um produto rentável grande, mas num formato baratinho. Né? Muito simples. Mas já tá mudando também. Se você for pensar bem, já tem bastante programete de YouTube que o cara trata o áudio. O vídeo é bonitão. Inclusive, nossos ex-colegas, né, que estão fazendo conteúdo também. Aliás, de ex-colega tá espalhado um monte no YouTube e pelas TVs lá, os atores também que faziam comédia, né? A gente tava comentando sobre isso outro dia. Mas o pessoal da Madafoca, um abraço aí pro Bota. Seu Bota, teve outro dia. Giacomo. Pro Giacomo. O Giacomo fez um filme até, né? Marcha Cega. Marcha Cega, eu não assisti ainda. Foi esse que você mixou? Não, eu vou mixar um próximo pro Bota. Não sei se Giacomo, não mandou pro Alemão fazer? Que história foi essa, cara? Ficou bom. Ele fez de um cara que faz bastante filme. Então tá bom. Eu acho que a noção que você tem dentro do cinema, onde você tá hiperestimulando os seus 2 sentidos, da visão e audição, para a construção de um tempo narrativo psicológico, em um ambiente fechado, né? Tipo, você só tá focado naquilo, né? Você provoca a melhoria da qualidade para que você não tenha distração para você da criar narrativa, imersão, né? Da narrativa. Né? Para a pessoa entrar naquilo. Então, quando você tem aquele som que te envolve, não tem nada que te tire daquela narrativa. Você constrói o som para a percepção daquela narrativa. Se a gente pudesse fazer isso com todos os conteúdos, inclusive os de internet, a gente teria coisas excelentes. Sempre. Né? Essa é a preocupação, vamos dizer, utópica. Deu. Às vezes, a televisão é muito rápido. Já tivemos que colocar coisa no ar. Mas o senhor Taboada e o senhor Alemão e Guilherme e companhia provaram que apesar de rápido é possível. É possível, lógico que é. Não, olha, a coisa que eu mais escutava quando eu entrava na sala, Alemão, me corrija se eu estiver errado, não vai dar tempo. Não é? Isso eu lembro de ter ouvido muitas vezes. Porque tinha programa que tinha o quinta categoria, tinha... Eram 4 canais, a gente na MTV não tinha uma mesa controladora para você ir automatizando com os faders. Você tinha que ficar fazendo trapéziozinhos na tela do computador para fecha um cara, abre outro cara, fecha um cara... Acabava a sessão, você tirava a foto, parecia uma grelha, um código de barra o negócio. Era um Excel, não era um timeline, era um Excel. Exatamente. Muda muito de programa para programa. Muito. Né?
Tem programa... Porque ao vivo o cara não preparou nada, né? A Não, gente mas pegava os editados lá, o comédia, sei lá o que, você tinha lá o efeitinho, né, que o Tabata acabou de falar, na cartilha ali, nas trilhas e tal. Quando vinha um ao vivão ali... Mas você tem uma história com comédia muito interessante. O primeiro comédia que eles fizeram foi 3 meses pra fazer, não foi isso? Foi. Ficou Piloto. espetacular. Aí o cara dele falou, e aí? Como que a gente vai fazer semanalmente? Não é mesmo? Foi exatamente. Quem que montou o piloto do comédia? Miguel? Eu não me lembro quem que montou, deve ter sido, foi Miguel. É porque o Miguel fez a primeira e eu fiz a segunda. A questão toda é isso. Não, né? aliás, ele Com o tempo, fez duas você antes. prepara um programa de televisão excelente. É, que nem o podcast também. Se a gente pegar o primeiro, tanto que muita gente cobra a gente, né? Vira um padrão, né? Do primeirão que a gente fez uma análise do Baby Driver e o que você levou meses editando. A cada citação de um trecho do filme, eu subia som do trecho do filme, né? Sincado e a trilha dando ré ali pra vir, já subiu o som na parte certa, o L, o J, né? Que é uma sonoplastia radiofônica, mas que... Só que, meu amigo... Não dá pra fazer Não isso. dá pra botar isso toda segunda-feira no ar. Eu virou ia falar pastelaria. sobre isso do ponto de vista do equipamento, né? Na MTV, a gente não tinha, como você estava falando, mesa automatizada, que faz uma diferença dramática. Hoje em dia você pode usar o iPad pra fazer isso. Pode Eu usar. uso ele pra fazer mixagem surround. Você abre o spec surround e desenha no iPad. Tem que viajar no tempo e Antigamente entregar não lá na tinha. salinha do alemão lá, 2010, 2009. Ela fala, alemão, usa isso aqui, ó. Não, eu já tinha uma vantagem de entregar em OMF. Essa muito bom. Essa é uma então outra isso é dica genial. fantástica, né? Porque o povo erra Dá muito em agora. formato, sabia? Dá agora. Mas o cara manda o material e não manda o áudio numa pasta só. O cara manda naquela qualidade maravilhosa do MP3, né? Não, às vezes o software, por você manda gera um MF. Principalmente os do Premiere. O cara gera e não faz embedded do áudio, né? Ele não vem no pacote com dentro do MF ou do AF. Aí o Pro Tools não encontra. Se tiver 3.000 áudios, vai ter que relinkar 3.000 áudios um por um. Agora, depois de um tempo, você aprende outros caminhos. Mas às vezes não acontece. Uma vez eu tava saindo para ir pro Rio e encontrar o Sabrá. Ia viajar às 6 da manhã do outro dia, chegou um negócio para fazer de internet, o cara me mandou desse jeito, tinha 3.000 áudios. Falei, cara, pô, eu não vou poder te ajudar. vai ficar catando. Ficou bravíssimo, eu fui embora. Não tem o que fazer, alemão. E certo. a bagunça do timeline também que mata o peão do áudio. Né? Isso, né? Que é tal a voz 1, Isso. canal 1. Lá em cima. Voz 1, canal 35. Voz 2, canal 12. Voz 2, canal 90. Meu. Pela minha experiência, cara, a maioria dos lugares, foi o que eu falei, eu fui acostumado logo de cara e me dei mal, porque tudo eu achava uma bosta e ficava chateado, assim, tipo, no bode, né? Porque não dava aquele tesão. Mas a maioria é assim, não tem essa comunicação toda que eu já encontrei lá, É uma pena, porque, de fato, quando tem essa comunicação... não sei, você já conseguiu estabelecer esse nível em outro lugar, tá bom? Lá no RU, como é que é lá no RU? Não, lá a gente não tem quase o fluxo assim com sonoplastia, né? A gente não tem nenhum programa que tem sonoplastia porque é muito jornalístico mesmo, né? Tem, obviamente, os fluxos e os níveis que devem ser atendidos para respeitar a norma do loudness. Mas a mixagem mesmo acaba não tendo. A mixagem fica muito por conta do editor, que eu acho que, dependendo da característica, você dá o toque, mas você não vai também se meter muito, né? Eu sempre falo que BG, background, é menos 20 para mim é background, certo? O background acima de 20, menos 20 dB, você começa a confundir a frequência da voz, né? Você começa a mastigar a frequência da voz. Então, você dá a dica, mas você não vai ficar olhando timeline programa de meia hora, uma hora. Você fala 1, 2, 10, na 15ª eu senti essa dificuldade, geralmente... porque nego vem na ilha, enfim, são coisas que estão se transformando, né? Temos que nos adaptar também. Mas uma coisa é o cara cobrar a tua montagem, né? Outra coisa era o cara exigindo uns níveis de conhecimento de sonoplastia. Eu falei, camarada, eu não sou sonoplasta. Eu tenho limite. E olha que nosso limite era alto. Não é a alto. lente, né? Você concorda? A ilha de edição não é a lente pro áudio. A lente pro áudio é uma sala de áudio. Exato. Isso, Você não vai... Não, o alemão estudou, entendeu? Anos e anos e veio e compra equipamento e tal. Eu nunca vou ter. O teu equipamento não Nunca vai tirar sair esse um resultado detalhes perto do maior que o que alemão. o conhecimento, né? Fazemos o aceitável? Fazemos, né? Não vai estourar a caixa de ninguém, vai dar pra ouvir os níveis? Vai, mas assim, meu amigo, Mas, então, a gente sonoplasta eu não sou. tem por hábito também que se ouvir o que foi dito, tá ótimo, né?
Essa também é uma outra Pois é, máxima tudo depende da lamentável, referência, né? O cara ouviu, ele falou batata. Se Eu ouvi exige, batata. né? você ouviu Tá batata? claro, né? Tá ótimo, pode ir embora, entendeu? Super nutritivo. O que você pode dizer para os editores, pela tua experiência de sonoplasta, Eu acho que, o que você acha que a gente tem que mudar no nosso trabalho, na nossa forma de trabalhar? Até onde vai eu acho que função do editor no áudio? O editor não é o responsável pela qualidade do áudio, né? Ele recebe esse material, alguém gestou, alguém fez, alguém gestou e entregou para ele. É mais organização, cara. O cara ser organizado e mandar no formato certo. Daí você fala, o que acontece? Imagina se eu for... Vou dar um exemplo falando de música. Imagina que antes de começar a gravar a banda, eu tenho que criar o estúdio. Tem que carregar os hacks, montar, ligar, testar. Quando eu for gravar a banda, eu não tenho mais nenhuma energia para fazer isso. E essa bagunça cria esse desgaste. O cara fica aquele tempão, sabe? O artístico faz... Vai. Arrumando a bagunça do outro. Vamos agora embora, aqui no automático. Um grande abraço. Não, eu acho que tem... Vamos lá, se eu fosse enumerar, é a seguinte... organização de trilhas. Facilite o trabalho do sonoplasta. Usa 3 trilhas para áudio mic, né? Voz on. 3 tracks. 3 tracks, máximo. Porque voz é mono. Mesmo que ela tenha vindo da câmera em estéreo, né? Em 2 canais, o microfone geralmente é mono. Mas olha, você pegou algum microfone estéreo? Não, mas às vezes, você sabe que os layers de áudio, os canais, se ele estiver organizado, porque você vai vindo e vai... Porque às vezes também você precisa do falhou a lapela do cara. Tu falava fazendo um programa que chamava... Esqueci o nome. O cara foi pra Índia. Falhou a lapela lá no meio da Índia. Mas você tinha o tinha um bom. Mas, cara... Então, mas são 2 microfones são 2, diferentes, tá certo? Mas aquele Filanda tinha 18, lembra? O Filanda tinha 18. Tinha 18. Se vem organizadinho, você trampa com os 18. O meu sócio aqui tá fazendo um que tinha 20 e pouco também. É um programa... Não sei qual canal é. Ele foi pra Endemol que ele tá fazendo. Se vem organizadinho, o cara trampa. O problema é vir 20 canais espalhados que nem um mosaico. É aquela história que eu acho que o Taboada que falou, que o bom finalizador é o bom inicializador, né? Então, se começar lá certinho, a coisa vai... Eu acho até que fica bom pro cara do vídeo também, né? Fica, ele você tem um olha controle, pra timeline, você sabe onde que tem que... Não, até mesmo se alguém disser, tira 3 minutos aí pra mim do programa, você sabe como trazer Eu lembro todas as trilhas. Você falando, tudo que tá ali, né? Se tiver aquela bagunça no áudio, você, como que eu vou organizar isso? Uma outra coisa que eu poderia dizer é não processar ganho, né? Geralmente não se processa, você usa o clip gain. Não, peraí, então você tá falando que não é pra mudar o volume Não, você pode mudar o volume pra você ouvir. Mas eu não recomendo você processar o volume. Você transformar aquele 0 que você tem em 5. Você fazer uma mudança de volume no software de edição. Você vai ali levantando pra ouvir, porque quando eu recebo, eu desligo isso e trabalho. Entendi. Agora, se você processou, já o áudio tá alterado. É o seguinte, ok. Vamos lá. Se você entra com um áudio e você mexe no volume, você só tá mudando a tua saída porque a indicação de volume daquele track tá indo para ele como indicação de volume, não como um áudio processado com mais 5 dB. Sim, o AMF quando ele abre lá tá só a indicação. Eu ignoro o clip gain. Que aí ele zera tudo e refaz. Exatamente. Se fizer um mixdown ou exportar e mandar para ele, se você vira mais a nova referência. Vira mais 5. E aí, como esse mais 5, ele não consegue trabalhar direito porque as relações entre o original e o que você fez ficou bom só para sua caixa. Olha aí. Não ficou importante para a caixa em geral. E o timbre muda, né? E o timbre muda. Ficou um tempão tentando reconstruir o que a amostra melhor, sabe? Agora, Alemão, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Eu acho legal o teu podcast poder falar sobre isso para contribuir com quem não conhece, quem não teve essa experiência. Às vezes, por falta de pura referência, às vezes não experimenta, não tenta experimentar. O que eu sei de você, a gente tem feito trabalhos juntos, a sonoplastia não é cara. Né? Não. A sonoplastia é até um processo barato. Né? Pelo que envolve de investimento, é um processo barato. Eu tava... E de retorno. Né? O que dá de retorno. Conversando aqui, quer dizer, instigar mesmo, mas para dar um recado aqui pro ouvinte mesmo, vai atrás, liga pro Alemão, liga pro Thiago, vai atrás aí de um sonoplasta que você conhece, de um estúdio, experimenta, né? Cara, vale a pena, né? Não, e tem uma vantagem. Vale a pena, pra quem nunca teve essa experiência eu digo, cara, olha, você tá lá, exporta um OMF, manda pro cara, né, Alemão, faz um teste, fala assim, faz o preço mais barato na primeira, Alemão,
quando o cara voltar, rapaz, a alegria que eu sentia disso. E cara, também experimentar uma outra ótica do trabalho, né? Exatamente, exatamente. Você fala, puta, olha aí, Tem uma... que som, né? Tem outras Cara, referências e um outro background, né? Você tem a uma outra formação de visão, música que o exatamente. editor muitas vezes não vai ter, ou vai ter uma coisa muito Não, e é uma reduzida, alegria, né? porque o editor, aí você não precisa ficar pensando. Você fala assim, não, eu lembro muito lá na MTV, tipo assim, eu preciso só dar a deixa pro alemão, tá? Aqui tá bom, tá. Eu não ficava, sabe, mais um, menos um Aquela e-mail, filigrana, menos 1,3, sabe? Tipo, isso é com o alemão, né? Ele nem vai ficar nisso, ele vai passar um negócio lá e outro aqui. Aliás, quem olhar aqui o hack, vou tirar uma foto daqui a pouco do hack do alemão. Vamos postar. Mostra pros ouvintes, o hack... Botou um LED que ficou Um bonito, hack sem bonito, fim, né? Sabe sem que fim. o LED teve mais views e likes do que os mix, né? Isso. Então é melhor vender LED, né? Aliás, a sua mesa também impressiona, hein, cara? Essa mesa é só pra inglês ver ou não? Não, ela funciona, cara. Ela Usa ela funciona. direto. O barato da mesa dessa é usar, né? Que ela não é um bom porta-copo, né? Não tem muito espaço, né? Não dá, né? Não, alemão, sua sala é impressionante, cara. Eu acho obrigado. que qualquer produto audiovisual passado pela sonoplastia, você vai ter, certamente, muito... E não importa qual, olha, eu mesmo já aconselhei isso para exposições de arte que tinha mixagem, que precisava dar envolvimento dentro de sala, né? Para quando você tem uma exposição videográfica, vamos dizer assim, né? A arte envolve o audiovisual e você precisa ter uma ambientação dentro de espaços que não necessariamente é o cinema ou é a televisão, e você consegue trazer um foco para o trabalho, um foco para a tua narrativa. Por isso que eu falo, é muito artístico também essa história, né? Parece que a gente está falando só de técnica aqui, mas tem uma questão no foco do seu trabalho. Mas a parte técnica é justamente a capacitação para expressar o artístico, né? Sim. Essa é a coisa legal. Você estuda para poder pirar. Né? No final das contas, audiovisual você tá indo ali para tentar ir atrás da emoção da pessoa, né? Mas aí você tem que descobrir que para emoção, né? Tem Pois cara estuda é, para isso, né? pra poder fazer. Tudo numa É base. isso que eu acho interessante mesmo. Por isso que eu insisto, assim, porque eu sei que o pessoal acaba não usando. A gente discute muito essa questão de banco de trilha, qual que é melhor, qual que não é. Legal, vai, pro dia a dia, né, até pro podcast, a gente às vezes não tem grana pra comprar trilha, pra compor e tal. Mas assim, tem um trabalhinho ali, rolou um job, né? Rolou um clientinho ali, tá entrando uma graninha, meu amigo, chama o cara do áudio ali, põe ele no time, porque olha, a alegria é outra história. Mas a gente tem que lembrar também que os clientes hoje em dia... Mas o cliente tem emoção também, né? Mas o cliente também já percebeu que Mas é existe que tem o fácil, coisa, né? mas tem coisa que o Que é um cliente ele perigo. não sabe, alemão, né? Então, você sempre pode comer num restaurante que você vai passar mal. O molho é bom, né? Botaram 2 hambúrgueres, Mas vai passar mas mal. você pode passar mal. Você está falando da Real, não? A real A real tá boa. Pô, a Real agora ficou É um espetáculo. É, mas eu lembro que teve uma época ali que melhorar a deu... iluminação, mas Mas talvez sempre faltava alguém, lembra? Isso. Alguém comia o parmejão, faltava Via no dia seguinte, né, do trabalho. Que é piada. Não, e dia de chuva, né? Não tinha escapatória, porque não tinha pra onde ir, né? Vamos pra Real, amanhã vai faltar alguém. Vai faltar alguém. Eu sempre lembro do Huawei preparando os tramboletes. Na hora que abria o forno micro-ondas, saía a parmegiana da Real. Ó, a real tinha uma coisa, eu não posso contar. Eu ia contar da Comprou de material de cena. O Whey comendo. Não, ele misturava um monte de merda num liquidificador e tal. Aí ele vai, agora você deixa mais meia hora aqui no forno de micro-ondas. Beleza, aí plim, só abria o forno de micro-ondas, era a parmegiana da Real. Genial. Era demais. Era demais. Você lembra que o arroz da real não era recomendado comer, que vinha com pedra, né, Bruno? Isso, tinha pé. Nossa, Toda vez você mordia, o cara não come isso. Quebrava o Né? dente. Aí você pediu, eu quero parmegiana sem arroz. Frango de palmo gordo. Tinha cada história. Mas é outros tempos, agora tá Outros tempos. espetacular. Não, mas eu quero saber, não, mas a Real... A Real é temos história que também, registrar esse fato aqui na Real. A Real foi importantíssima na vida do senhor Eduardo Aguiar Alemão. Conte essa história pra gente, Deixa ele Alemão contar, eu já de contei mil Taboada. vezes. Cara, foi a coisa casei mais... na Real, Esse caso era na Real, foi isso mesmo. Não, olha, eu vou falar o que eu me lembro. Tinha uma menina muito bonita, sentada na barra da Real, e eu olho pra trás e vejo o alemão indo pagar a conta
do negócio. Eu pego o alemão e falo assim pra ele... Vamos tomar um café, né? Vamos tomar um café. E no meio do café eu falo, alemão, a menina que tá aqui no balcão, ela veio tomar um café, mas ela vai sair casada daqui. Você, por favor, O senhor profetizou. vai lá, conversa com ela, e se der certo, você nem precisa voltar pro turno da tarde. Tava começando o turno. Tava começando o turno da tarde, Eu, era para hora do passar almoço. vergonha, fui lá e conversei com ela. Está há 8 anos já. Olha aí, só. rapaz. Qual é o nome da sua esposa? André. André, vou dar um beijo aí pra Tô André. mandando também. Tabuada com conhecido. Tabuada ao padrinho aí. Padrinho e chefe. Mas aquilo lá foi muito... A real muito bom, era foi o muito bom. epicentro. Demais. Pô, demais. Isso eu acho que é uma Quem casa... falou que a real não dá coisas boas? Né? Pois é, né? Você vê? Não, e eu acho que é isso, né? A gente tinha uma intimidade que propiciava você dizer, olha, vai ali, troca uma ideia, ou a gente tinha sinergia, né? Sinergia, se conhecia muito bem, né? Total. Todos nós nos conhecíamos muito. Não, e não pra só poder... conhecia, mas... Eu lavo até as Era terapias. tudo muito bem selecionado, né, galera? Pô, quantas vezes eu não fui deitar lá naquele sofá lá Você da podia sonoplastia? reclamar que você não tava brigando com a pessoa, só jogando pra fora, né? É. Tinha um sofá, né? Bom, vamos explicar. Tinha um sofazinho do Mickey. A sonoplastia tinha um sofazinho que parecia do Mickey mesmo. Que foi cenário do Gordo Freak Show em alguma época. Isso. E que era um sofá que, ou se você tinha passado a noite muito mal, se você Era lá. tinha um horário vago da edição, e se você quisesse soltar os cachorros, você ia lá pro sofazinho. Era o sofá terapêutico. Você sentava lá, o sonoplasta estava a trabalho, mas você não Mas ele tava ali. estava ali, ele é um Ficava brother. acompanhando o trabalho dele. Ele era um bom psiquiatra ali, né? Um bom... Isso, nossa. O barulho que mais ouvi no sopro assim, que da porta. Fora que também o assunto ficava lá dentro, porque como era uma sala meio hermética, né? exatamente. Tinha um silêncio da sala que não corroborava passava, para o sujeito se abrir, porque ficava bem hermético o som. Pense positivo, garota enxaqueca. Funcionou. Alemão, tinha 2 programas lá na MTV. Um era um programa sobre música que era muito interessante porque ele era uma parte de sons de música com GC contando a história, né? GC letrinhas. Contando a história, que era bem difícil de se editar e também era o Chico que fazia. E eu acho que o som também era bem... Ele era todo amarrado no som. Era um programa que ia na madrugada e ele tinha uma mecânica bem interessante. E teve vários desenhos da MTV que você mixou. É mesmo. Tinha aquela Liga dos VJs Paladinos. Você mexeu naquilo lá? Eu não sei se eu mexi, acho que não. Eu lembro do Fudêncio. Fudêncio. Eu acho que esse do... Garota Enxaqueca. Garoto Enxaqueca, da Vaca. Vaca Láctica. Puta, sensacional. Ó, deve ter... E o desenho? Como que é fazer desenho? Cara, desenho é uma coisa muito louca, né? É muito louco o desenho. Se você assiste o Pernalonga, você acha que o cara é um sádico que faz aquilo. É muito legal. É também uma forma de pirar. Mas o que você fazia nos desenhos? Cara, o desenho você mixa, põe efeito. Você faz o Foley, né? Na verdade, você... como não tinha sala de Foley lá, os caras dublavam você pegava um barulhozinho de nave. E tinha te uma entregava pastinha. ou não? Não, o Pavão desenhava e ia lá. Aí ele tinha as ideias do que ele queria. Falava que eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e voz? Às vezes o Fon gravava voz, chamava alguém da produção, o Rodolfo, lembra? Isso. Acho que a parte mais louca da MTV era o promo, né? As promos eram demais. Fizeram história, né? Tinha o promo tinha umas coisas de som bem interessantes também, Que né? era totalmente abstrato. Totalmente abstrato. E os tempos do abstrato e os sons do abstrato, né? E tinha liberdade pra criar, né, cara? A questão do promo era muito mais na questão dos tempos, porque, por exemplo, pro promo entregar um promo, às vezes demorava muito tempo de produção. Ok. Então, você que fez o promo começar a fazer lá em cima até uma parte do trabalho, lembra? Então, o que eu fiz com o promo foi dar mais liberdades para ele lá em cima e só vir para baixo na hora finalizar. que tiver... Pra baixo onde tava as ilhas. Para onde tava as ilhas, na hora que tivesse acabado. Porque, por exemplo, o VMB Nossa. eram, acho que 22, 24 peças, vinhetinhas, ganhadores. Então, na hora que você ia de fato finalizar, era muita coisa para finalizar. E o tempo tava acabando, então você tinha que... Demoraram para criar, né? Ali o que eu fiz é assim, cria, pira, vai lá. Só que você tem até tal hora para você me entregar isso.
Entre na sala do Blá Blá Blá. Vote nas bandas do Ultrassom. Mixar banda para televisão. Fale um pouco mais sobre isso. É o que eu tava falando no começo, mixar a banda pra televisão é exatamente... Na Brasa, lá que tinha vários shows. Então, exatamente como mixar um DVD que vai pra uma prateleira de loja. Os acústicos você também se envolveu. Não, quem faz os acústicos é o Roberto, mas o processo é o mesmo. Mas os acústicos tinham, apesar de você não ter feito, mas havia um outro processo por conta de que aquilo ali ia para um DVD, depois ia para um CD. Exatamente. Nessa época o Roberto era um prestador de serviço, depois ele virou um gerente, né? Mas era um prestador de serviço. Então quando tinha os acústicos, chamava o caminhão do Roberto, ele gravava, foi um dos primeiros a gravar o E era a mixagem dele que ia pro CD. E a mixagem dele que ia pro CD. Olha aí. Raras exceções, a banda já tinha alguém para mixar. É que o Roberto é um cara que mixou 1 milhão de discos nos anos 70 e anos 80, entendeu? Ele Olha foi aí. gerente do Transamérica. Não sabia disso, olha aí, que legal. Então o cara que vai mixar o Roberto, cara, ok. Porque também tem esse lance da televisão, o artista ele tem medo do que vão fazer com o trabalho dele. Total, né? O Benegão veio gravar aqui outro dia para um programa pro Bis, e a gente tava conversando, falei para ele que tinha mixado o show na Brasa, ele tava super feliz. Porque ele falou, a gente vai na televisão, lá tá, na hora tá legal, quando vai ver no ar tá uma porcaria. Eu lembro que você fez vários shows legais lá, hein? Do Otto. Otto, fiz Toy Dolls, fiz um monte de gente. O que a gente queria lá na MTV era transformar no Joss Holland. Exatamente, show, Porque é possível. O nível, o sarrafo era lá no alto. Assim. Era possível, a gente desenvolvia técnicas, pegava a gelatina da iluminação, colocava no microfone para isolar o vazamento, sabe? E ajudou muito isso naquele VMB que era várias bandas ao mesmo tempo. Exatamente. Foi. 2011, 12, ele não foi na finaleira? É, na finaleira. Aquele lá era um... Eu tava soltando o clique nesse daí. Você tava soltando o clique. Eu lembro que tinha um cara com uma mesa gigante do meu lado, eu com a mesinha assim, daí eu olhei pra ele e falei, cara, não tem a mesa que merece, né? E aí alternando, a abertura do a programa... abertura era uma música só, tocada por um de... Pô, eu vou falar besteira, mas era 1, 2, 3, 4... Vou arriscar 5 bandas, 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você tinha uma banda principal no palco principal, depois você tinha uma outra banda... rock, era mais rock, foi lá na Conta, né? Foi ali na Otão. Você tinha ali. um DJ numa outra sala e você tinha um naipe de metal. E aí emendando trechos da música de um para Era outro. a mesma música. Todo mundo junto. Todo mundo junto, só que eles não estavam no mesmo ambiente. Por isso o clique aqui era fundamental, porque eles não tocavam com retorno do que estava acontecendo lá. E outra, né? Do ponto de vista da mixagem, da complexidade de botar tudo isso ali. Rapaz, que desafio, Depois eu dou o link aí pra vocês assistirem. A MTV inovou muito, cara. A gente queria fazer quase no limite de dar... Mas tava bom, não é isso que eu legal. Não, ficava ótimo. Tinha que girar muita lâmpada. Esse do Arnaldo Antunes deu bastante trabalho também. O do Legião deu bastante, né? Do Legião deu. E aquele outro. Wagner Moura. Aquele outro do. Aquele da série que a gente fez do Arnaldo Antunes, que o Sabra editou. Mas tinha um que era desafio, a MTV Sports Casa de Verão, lembra? Isso era dureza. Que era com aqueles dois lá. O Deco e o... eu lembro. Eles alugaram a casa lá no Guarujá, não foi? Acabaram com a casa. Aí a banda lá tocava dentro da casa. Tinha Ralph de skate no meio da casa. E tudo com a ideia de que um microfone, 2 microfones resolvia. Então era muito ruim no ponto de vista da captação. O alemão sofreu demais naquela mixagem. Chegava quadrado e embora quadrado, né? Não dava nem para arredondar as pontas. Era 10 caras voando com bicicleta falando. Exato. Então você tinha muito som ambiente, muito... Você editou reality? As barraqueiras, né? Não. Você pegou isso daí? Não peguei. Porque, olha, pelo menos pra gente na ilha, cabeça, você não sabe o que é. É um trabalhinho, cara. 18 canal de áudio, de participante. Aí vai todo mundo pra banheira lá com o chão, o ofurô, aí aquela máquina do lado da e os caras conversando. Eles dão um trabalho. Hoje em dia tem uns softwares melhores para tratar esse tipo de ruidade, né? Foram feitos justamente pensando no broadcast, né? Porque disco você não tem problema com essas coisas. Né? Não, ninguém vai gravar um disco... Tem um monte de software que resolve isso. Do lado da geladeira. Né? Teve alguma situação assim... caótica e irresolvível que, tipo, falou, fudeu, não cancela esse negócio aí. Não, cancelar não. Você vai feio. Você manda do Tinha uma jeito mulher que tava entregando o prêmio, você lembra disso? Tava entregando o prêmio no Noites Cariocas da MTV. E agora aqui... Foi assim, pô. Agora eu vou fazer... Foi isso.
Não tinha jeito. Não tem como se fazer. A mulher não TV tava é lá. isso, né, cara? Tem o deadline, precisa ir. Não, e esse é o Se problema. não existe, não dá tempo de redoblar. Então, a mulher que tá perguntando até existe, mas a que tá respondendo você não vai encontrar mais. Então, essa é um... Tem mais essa. Não tem o que fazer. Ninguém vai sair de São Paulo pro Rio de Janeiro pra fazer esse já take. ter feito voice-over no comecinho dessa história do pitch, né? De você encaixar... Eu faço isso direto. Direto, né? Então. Como eu falei pra vocês, às vezes eu tenho um trecho de novela que estou fazendo a chamada, aí no fim da frase começa um barulho que não pode ter na chamada. Eu vou lá na sala, gravo, meto o pitch, ajusto. Vai a voz da Lemon. Você fala a tal palavra e coloca a sua E aí eu voz utilizo o final, porque justamente é o S, é o tá, né? O nada. Não é a frase inteira, né? A gente tentou... Você eu podia tentei... ter um banco já disso aí, né? Não, mas eu gravo lá direto, me divirto, cara. Faz Eu várias tenho que fazer sílabas, voz de né? mulher, voz de criança. Deixa várias sílabas, né? Eu tentei fazer isso, não sei se você lembra. A gente pegou um videozinho do Summit, do Final Cut Summit, que na hora que a moça tava apresentando, Welcome to the Final Cut Summit. Não percebi não, você mandou E eu bem, falei então. por cima, e aí eu falei por cima na hora. E aí Passou. Eu tentei, não sabia disso, eu não. tentei fazer, eu gravei a minha voz e meio que dei uma brincada assim pra a fala que morreu. Mas eu não sei se a gente acabou usando Mas é no a forma de podcast. resolver, né? Você tem que resolver. Tem que quebrar a cabeça. No broadcast, o que você não quer é que volte, né? Que voltou, Não, já acumula voltou. com o que você já tem, né? Então você resolve pra mandar embora. É o momento de dar tchau. Então, olha só, de novo aquela máxima da entrega. Da entrega. Esse equilíbrio ele é sempre muito difícil de se encontrar. É uma linha... Se você não tiver tempo para a entrega, deixe o melhor possível. Gaste porque tempo na esse é o cálculo o lapidação tempo do todo, negócio. né? Mas talvez esse Acho que tanto na ilha de edição quanto pra você e pro Gui também, é esse cálculo, é você olhar o tamanho do que você tem que fazer, olhar o tempo que você tem e encaixar aquilo ali dentro. É a velha história do programa bom, programa no ar. Né? Saber o que eu não vou fazer, né? Pô, eu lembro Tinha coisas que a gente discutia do que ia deixar para trás, porque não ia ter. São não escolhas, ia ter. né? Acho que é a escolha de não, o que não vai, né? Eu lembro uma vez que o editor foi embora e descarregou. Era um programa da Penélope de Praia. Acho que você tava lá também. Ele descarregou o corte errado e foi embora. Aí eu peguei a beta, não era aquele corte. Mas Porque o AMF veio outro. Ele exportou um que não era o final dele, saca? E aí. Mas eu acho que a beta tava certa, eu não lembro que descarregava a beta e o MF junto, né? Teve uma época que foi isso aí. E aí, faltavam 2 horas pro programa ir pro ar, teve que ir lá descarregar de novo. Eu lembro que eu mixei com o Miguel. Porque pra quem não sabe, eu descarrego um do em lado tempo do outro real. em rec, um dando rec na beta, você mixando, parava, voltava e foi assim. Cara, Ajustou, digamos, vocês colaram o trecho errado, colaram o trecho certo no restante da beta. Exatamente. A beta já estava com o vídeo certo, o timecode, ele acertou o timecode da beta. Da sessão com a beta. Os olhinhos estavam brilhando. Rodando o número. Você acerta com o Pro Tools e aí quando você marca entrada na beta para gravar, ele remota o Pro Tools e aí entra com áudio. Tá valendo. Até técnicas antigas. Mas você vai mixando ali, você correndo. vai mixando na mão. O cursor vindo aqui, você dando ganho. Porque você não pode deixar de ir pro ar. Porque daí, se não foi pro ar... Aí que separa os homens dos meninos, né? Aí acabou o mundo. Se você tiver com muita pressa, você já começa queimando. Na Record, você já enfrentou essa situação? Você tem que entregar, você tem que... Plantão. Eu não tô mais na programação, eu tô nas chamadas. Mas na programação, você tá no plantão do Domingo Espetacular, por exemplo. Chega uma chamada que o cara decidiu que ela vai pro ar daqui meia hora. A chamada tem 22 minutos. Se você for imaginar que você vai tratar 22 minutos de áudio, vai ajustar os volumes, você vai entregar esses 50 minutos. Então você joga num template seu, já sai queimando. Pilotar. Exatamente, vai fazendo. E aí é o que eu falei, que eu queria aí que separa os homens dos meninos, que dá o brilho, né, cara? Que brilha a estrela. Eu acho que é legal por isso também. A TV tem essa emoção, né? Tem. Conta uma história aí pro ouvinte. A maior emoção, assim, que você lembra, que você ficou gelado, assim, bagulho indo no ar... Olha, a coisa ruim foi quando eu fui assistir as primeiras coisas que eu fiz da MTV pela NET. Que a NET escangalhava o som da MTV, né? Você dava pra ele, nossa, mas não é por isso que falam que televisão não dá certo, olha aí. Até agora falou, não assiste por aí não, os caras estão sacaneando a gente. Aí foi essa. E agora de erro mesmo, acho que eu não lembro de nego mastigando, porque... Nem podia, inclusive, né? O cara falar não ter áudio. Não lembro se teve alguma coisa assim. Eu lembro de situações assim de ilha de...
quando eu editei jornal lá na Rede TV, de vir matéria, porque era show do YouTube, o Bono resolveu dar um oi lá, faltando 30 minutos pra começar o show, o cara tava cobrindo, veio o motoca correndo e tropeçando no meio da emissora, mas aí você... ingesta a fia. Mas aí você entrega. O negócio vem e o jornal no ar e o cara lá pilhando pra eu cortar e maluco, dá uma adrenalina. Isso, nesse sentido, a gente tava bem equipado, porque se tudo isso acontece e seu equipamento tá com problema, não tem uma boa manutenção, você não consegue entregar. Não. Esses ajustes que você falou de fazer correndo, de chegar com o motoboy, a MTV estava bem aparada tecnicamente. Você conseguia fazer, o equipamento não jogava contra. Porque também existe esse detalhe, né? Se o equipamento não tiver bacana... Você sabe que eu tenho uma história engraçada, Taboada. Acho que eu contei pra você na época. Eu tava lá no Comédia MTV, que você tava falando dessa coisa de estar tudo preparado, vai, né? Mas eu lembro até hoje que tava lá e os caras do Comédia naquela segunda ou terceira temporada lá que vocês colocaram a gente lá no Estúdio S. E rolou uma verba meio que de publiça / cinema, não sei. Não era normal das produções da casa, tanto que rolou uma ciumeira lá por causa disso, uma equipe gigante e tal, e começou a rolar umas sketches maravilhosas, né? E aí chegou um belo dia, ela chegou, cara, os caras tiveram a manha de fazer um clipe lá da Adnet que ele filmou, eu acho que com 3 ou 4 câmeras, tipo 5 vezes, tá ligado? Pra gerar 24 câmeras, tá ligado? Com o mesmo cowbell lá, com o mesmo beat, né? Eu fui lá, eu todo pimpão lá, coloquei as 24 uma em cima da outra, né? Imagina, 2010 isso. A máquina não ia, né, cara? Não ia de jeito nenhum. Impossível. Aí liguei lá, foi o Anselmo lá. Chegou lá, mas por que você tá fazendo? Nunca vai dar play nesse negócio. Quer matar a máquina, né? Quer matar a máquina. Eu falei, bicho, os caras estão produzindo ali, tem que avisar eles que a máquina não aguenta, né? Mas também ali era um... Era muito fora da curva, HD né? também, Era muito... né? ali era foi o começo do HD, enfim. Todo mundo patinou ali, né? Tem. Mas foi a única história também ali desse tipo de situação, que foi... Ali era muito atípico, era fora da curva aquele nível de produção ali. Uma vez o cara chegou pra gravar a banda, ele era técnico de uma banda do Rio. O nome da banda veio o caso, ele montou um PCzinho num case com espuma, uma placa solta ali. E a gente ficou olhando ele entrar com aquilo ali. Falei, isso não vai funcionar. Não, funciona, é um espetáculo. Aí fez eu descabear todo o negócio, liguei no... O Fole é foda. Eu já vi essa máquina desligando. Eu fiquei olhando aquele negócio e falando, não, e a placa balançava na espuma. Você falei, isso não pode dar certo não. que gambiarra. Não, aí não aconteceu a gravação, aqueles programas, eu acho que era um acesso ao vivo, sabe? Uma coisa assim. Sei. Aí, com aquela correria, daí acabei de montar, ele falou, eu não tô acostumado com Pro Tools. Eu falei, irmão, sinto muito. Vai se acostumar agora. Eu te avisei. Eu acho que tem várias histórias. Infindáveis aqui. Mas eu acho que eu nunca fiquei pela sonoplastia e acho que ela sempre me ajudou a entregar trabalhos incríveis. Inclusive o povo do PGM também. Faziam muito bem. Betinho, André Simão. O Leandro lá embaixo. Os caras eram da pesada. Exato. É um mecanismo, né? Exato. Uma engrenagem. Uma engrenagem. Porque ele tá falando dos sonoplastas que ficavam dentro dos estúdios gravando os programas. Junto com o DTV. Isso. Exatamente. Alexandre Calil, inclusive, mandar um abraço pra ele. O próprio. O Calil tem uma história engraçada. Né? Opa, bora lá. Uma vez eu mixei um Otto, eu mixei 2 Ottos no Show na Brasa. Eu mixei um Otto. E eu tava curtindo aquele monte de percussão, deixei a percussão alta. E aí o Calil parou um dia e falou, não gostei daquele, tem muita percussão. Aí um dia o Otto falou pra mim, adorei, gostei, é pra ter percussão mesmo. Então eu sinto muito, Calil. Perdeu. Não era pra você o programa. Na balança dos pesos eu fico com o Otto, né? Por acaso é dele, né? Talvez o Calil não tinha escutado tanta é o artista. Roqueiro, tanta percussão. É roqueiro. E cortava pra cara do público. Tinha botado outras coisas na tem dessas, né, cara? Porque de repente cai uma tabaco no pé dele em algum momento depois da vida. na sono o cara levanta tudo, vê uns negócios que o cara não tava ouvindo na hora, bicho. Então, esse é muito interessante. A gente tocou num ponto só pra não dizer que a gente não falou de tudo, quase tudo. Que é exatamente você ter o diretor de TV na hora que ele tá cortando um show, por exemplo, e ele tem uma monitoração pobre. Quando você dá isso pra mixagem, pra sonoplastia, acabar esse som, ela tem muito mais riqueza sonora e pode ter, de fato, alguma coisa como a percussão em evidência que o diretor de TV ali não prestou atenção. Nem ouviu. Na MTV a gente cuidava disso gravando as 80 câmeras ao mesmo tempo, né? Que depois dá 24 câmeras para rodar na ilha que não rodavam, mas dá um multicam que não rodava. Mas era um pouco essa porque solução. Você fugiu muito do assunto, mas nesse caso específico é porque foi um caso bem atípico, porque geralmente vinha um sinal, né? Que já vinha cortado.
Mixado. Geralmente vinha o sinal cortado nessas questões de multicam. E, por exemplo, lobotomia que eu montava lá, tinha, sei lá, 6 câmeras lá dentro, mas já vinha corte do Kalil, sei lá quem era, não sei se era o Kalil, mas devia ser. E aí, se eu precisasse mudar alguma coisa, eu jogava uma câmera lá em cima, entendeu? Mas vinha um corte guia pra não precisar trabalhar com toda, e eu ter que fazer o corte ali na hora. Não, né? sem dúvida, sem dúvida. O corte guia sempre ajuda, né? Alemão, vamos marcar mais conversas, cara? Vamos. A gente tem que falar aí dessas coisas todas que você tem feito aí quando estrear aí, Netflix, Amazon. Tem um monte de coisa rolando, né? Que vai passando o tempo e umas também vão se perdendo. Né? Não, e a questão do som, pra você ver, a gente tá o quê? No mais de 30 episódios, é o primeiro que a gente para. A gente já tava pra conversando, falar né, Alemão, sobre E a isso. gente ainda conversou superficialmente, né? Que foi uma coisa que também foi acontecendo. Acabamos que te ficou muito preso na questão do vídeo, né? A ideia nossa de pós-produção audiovisual, acho que cabe e na verdade é necessário. Né, o Taboada, aliás, agradecer, foi o Taboada que nos deu essa ideia, inclusive. Eu repeti as palavras dele aqui, até falei pro Alemão aqui. Eu jogo essas coisas para deixar a gente mais unido, né? O Taboada chegou em casa e falou: Rafinha, precisamos fazer lá com o Alemão e tal, não sei o que. Bicho, eu levei ele lá num evento lá pra dar uma palestra. Eu falei: e aí? Cheguei em casa, chorei, né? Mas ele é uma boa alma, né? Cheguei em casa, tive que chorar de alegria. Mas foi muito bom. Mas eu fiquei duro que nem uma pedra, né? É complicado falar assim. Eu acho que em público é difícil, mas eu acho que quando a gente... É mais fácil no podcast, né? Porque a gente tá conversando aqui. Se eu fosse sozinho falando também... Mas eu acho que esse foi um evento bem legal, foi um evento da SP Cine, que o Alemão falou sobre a mixagem. E levou muito exemplo, né? Porque ele levou lá um Pro Tools, mostrou pra molecada que tava lá, teve muita gente que agradeceu, teve bastante sucesso essa aula aí. Olha aí, que legal. Vamos ver se a gente faz umas brincadeiras por aqui também. Fica a dica aí pro Sala de Edição, quem sabe em algum dia pra gente fazer um evento e trazer Alemão. Não, total. A gente roadshow, porque aí dá pra você fazer aquilo que você... Por nós aqui, a gente faz o convite aqui ao vivo que não é gravado. Porque áudio é uma carência, nem mesmo que a gente não mexa com áudio como editores, é uma carência conceitual e de estética de 99% dos editores. Também né? A gente tem que trocar essa ideia. É uma profissão recente, não é tão exato. Ela ainda numa transição. Tem muita gente fazendo áudio, mas tem muita gente que faz o áudio do jeito que foi apresentado a ele. O cara não estuda aquilo. Eu não vou citar exemplos para não ser indelicado, mas eu vejo o cara equalizando voz como um bombo de bateria. Porque tudo que o bombo tem, a voz não tem. Sabe? É o inverso. As frequências todas. Mas ao mesmo tempo esse formato está acontecendo há um tempão. Então isso vira uma referência pro cara. Se você questiona, você é o cara errado. Né? Muito sucesso, Alemão, para Televiche, pro Eduardo Aguiar, né? Lá na Record, onde quer que você esteja, com as séries, com filmes, que venham muitos filmes, que o estúdio prospere aí. A gente quer fazer mais eventos aqui, como o Encontro. Obrigado por todo o talento que vocês deram aqui pra gente. Eu que agradeço, pô. E fazer o convite pros ouvintes, né, que estiveram presentes aqui e que estão nos ouvindo agora. Manda um recado pro Alemão, vai estar aí o contato dele, da Televiche, a carinha dele aí. Você entra em contato com o Alemão, vem experimentar aqui, vem conhecer o estúdio, né, Alemão? O estúdio é fantástico. O pessoal, durante o evento, ficou fascinado. Galera que viu foto, viu videozinho, né, de stories, mandou mensagem pra gente. Vem gravar aqui, você que quer fazer produção, eu já gravei aqui algumas vezes, como a gente já falou, né? E também, se tiver coisa pequena, vem aqui também. A gente mesmo agora tá num estúdiozinho menor aqui, porque é só nós 4 conversando, né? A gente tá na sala pequena aqui. O Alemão faz aí, já aproveitar e fazer o jabá aqui, Alemão. Faz mixagem também, né? Se vier com a edição pronta, fala, salva aí, Alemão. Vem com a MF aí, com o coloca no Loudness, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Sempre muito bom. E o Alemão, ele faz rápido, bem feito e barato. É bom, bonito e barato. Ele não é tão bonito assim, mas... Eu também acho. Vou te dizer uma coisa. Traga também seu podcast pra cá. Exatamente. Não, pro podcast é fantástico. Você vai ver a qualidade desse podcast com os passados. Então, esse é o grande problema. Eu tô fazendo jabá aqui, rapaz, mas não tem almoço grátis, né? E a gente tá gravando com um microfone em figura 8, né? A gente não tá nem com o microfone pra todo mundo, só pra esclarecer. Porque, rapaz, o público vai... Deixa o conhecimento também, né? Assinalado aí. Porque... Aliás, o senhor tem uma vasta gama de microfones aqui que é impressionante. O estúdio tem que ter, né? Sempre chega um cara e pergunta de algum que você não tem. Né? A cuíca a gente grava com o quê? A cuíca...
caixinha de não fósforo, grava, como é que né, faz? Cueca você põe um pano em cima. Não, mas sabe que tinha o Barba, um cuequeiro muito famoso, que ele inventou um AKG. Ah, é mesmo? Ele tinha o AKG 597. O cara era tão E ele sonegado. chegava pra gravar com uma banda de samba grande e tinha sempre um menino novo do estúdio, né? Claro. Aí ele falou, você tem o AKG 597? Não, pô, isso é pra cuíca. O moleque saiu desesperado Caçando o microfone, lógico. Abria as gavetas. Era uma pegadinha. Galera, muito obrigado por estarem ouvindo a gente aí mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, gostado do Alemão aqui. Espero que vocês venham aqui conhecer e entrar em contato com ele também. Agradecer mais uma vez o Thiago Taboada. Muito obrigado. Por essa ponte, por a gente sempre relembrar das histórias e agora a gente tá em contato com o Alemão aí. Né, Marcelão? Agradecer, a gente tá dando muita sorte. Tá dando muita sorte, cara. Papos muito bons, muito construtivos. E saibam que os senhores estão convocados, porque é o que eu falei também pro Lucas Gonzaga aqui nos estúdios da Televitê. Não adianta falar, olha, tá legal, tá muito legal, parabéns, mas, meu amigo, estamos subindo o nível, vocês têm que ajudar a gente a segurar essa bola aí. Os ouvintes estão acostumados, eles vão começar a reclamar, cadê o Taboada, cadê o Alemão, não é mesmo? Muito bem, muito bem. A conversa tá muito boa, mas a gente tem que encerrar aqui, inclusive o Alemão arrumou uma brecha aí, ele tá com muito serviço pra fazer, que eu tô ligado. Tô fudido. Senão o programa da Amazon não vai estrear na sua telinha aí. O cara já vai tomar um bolo já hoje. Já vai tomar um bolo? Olha aí, que honra, cara. Não sei se eu ficou honrado, me sinto constrangido. Sala de edição tem que pagar. Eu falo, eu tava com o Rafa conversando. Prioridade, né? Tava com outros compromissos, homem. É assim que fala. Eu tava sendo feliz, cara. O Alemão tá sempre olhando lá na frente, não tá olhando... Ele é ligado, né? E ele tem uma alegria de fazer, né, Taboada, de ver. A gente vê isso nele. Mas, quando a gente chega aqui no estúdio, ele já vem mostrando o que ele fez, né? Olha só. Não, ouve isso aqui. Aí põe uma banda, põe um né? E você, às vezes você chega até meio preocupado com a sua coisa, aí você até já distrai, já pega outras referências. É um sujeito que tá olhando pro futuro da coisa. Até semana que vem, pessoal. Agora vamos torcer pra ter gravado. Tem essa também.